muito bom dia, meus amores do nono ano. Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha? Tá tudo bem? Eu espero que sim, hein, pessoal? Para mais uma aula de ciências começando nesse minuto, continuando um papo massa que a gente já estava tendo aqui desde a terça passada, não é verdade? Eita, eu lembrei aqui de várias coisas antes de começar a nossa aula. A primeira é que amanhã é o quê? Dá um grito! Feriado! Ô, besteira. Todo mundo tava doido para vir assistir a aula, rapaz. Que história é essa? É se matar para pular ali da cadeira. Chega a gente vê o dedo lá em cima assim, ó. Uau! Animadíssimo. Eu quero saber o que é que tu vai aprontar nesse feriado, minha gente. Amanhã é um dia de folga, bem no meio da semana. Pá! Folga. Eita, mas é bom, né? E quando não chega nosso momento de glória do nosso feriadinho, que é só amanhã, a gente continua aqui um bate-papo super massa sobre astronomia e cultura, certo? Então, a gente está aqui numa aula que é a pura viagem, uma viagem interestelar, intergaláctica, né? A gente vai conversando. Ó, a Fátima já se animou, já botou no chat. Ei, amanhã eu vou acordar tarde. Eu vou acordar só de tarde, né, Fátima? Então, gente, olha só. Tem mais umas coisas interessantes para a gente conversar antes de começar a nossa aula. Eu não sei se vocês estão reparando que nós estamos com uma vinhetinha do Setembro Amarelo. Vocês sabem para que é que serve essa cor nesse mês tão lindo? Setembro Amarelo é o setembro dos nossos ipês, né? Que já estão florindo. Aqui no canal, inclusive, tem ipês maravilhosos que já estão aqui nos presenteando com a beleza absurda deles, né? A gente olha, não tem quem não seja abduzido pela beleza do IP. Todo mundo, oh, que massa. Então, além disso, né, do nosso Setembro Amarelo, dos nossos IPs, a gente também fala aqui nesse momento sobre a prevenção, né, a nossa tentativa de abrir um diálogo maior sobre a depressão, a ansiedade, né, e o próprio suicídio. Então, esse mês todo ele é voltado para essa tentativa de abrir um pouco mais, né, essa possibilidade de conversa acerca dessas dificuldades que às vezes algumas pessoas, nós mesmos, né, enfrentamos e a gente conversar e compreender que juntos, né, a gente encontra uma saída para os problemas, a gente pode buscar apoio, auxílio, né, dentro da nossa casa, com a nossa família, se não der certo com os nossos amigos, mas sempre também é muito importante lembrar que nós podemos, né, nos aproximar de um tratamento mesmo com profissionais da área de psicologia, né, das terapias tantas. E, meus amores, a gente precisa superar, né, essas frustrações, esses problemas que são tão comuns hoje, não é verdade? Ainda mais depois dessa pandemia que abalou muito a todos nós emocionalmente, né? Então, a gente vê crianças como vocês, crianças mais novas ainda, com problemas relacionados à ansiedade, à depressão, porque também foi um período de isolamento, né? Perderam o contato com os colegas na escola por quase 2 anos ou por mais de 2 anos, e isso realmente é muito difícil, né? Às vezes a gente pensa que uma quebra na nossa rotina não nos abala tanto, mas a gente tem os efeitos disso, né, de uma forma negativa, e nesse mês é o mês para a gente chegar aqui e dizer, ó, conta com a gente, conversa com a gente. Se precisar de alguma coisa, estaremos todos aqui sempre, porque é assim que a gente também faz educação, é se dispondo também para o diálogo, para a escuta, para o auxílio de quem está precisando, tá certo? Então, agora sim, né? Recado dado. Recado dado do Setembro Amarelo. Setembro é um mês tão massa que nesse mês a gente já falou dos IPs, da prevenção ao suicídio, e nesse mês aqui no canal também, né, nossos informes de hoje, no canal também nós estamos fazendo, né, um momento nesse mês para conversar com vocês sobre os avanços que a comunidade surda
tem, né, alcançado no nosso estado em especial. E ontem eu estava numa aula muito massa falando sobre uma professora, a professora Josi, de uma escola pública aqui de Teresina, que fez uma turminha inteira aprender Libras, como o nosso maravilhoso intérprete está aí traduzindo nossa aula para vocês, né? Esse idioma, essa linguagem, né? Essa forma de se comunicar com as pessoas surdas, né? Então, uma professora teve a sensibilidade de perceber. Ontem eu toquei nesse assunto na aula, foi uma história muito inspiradora da professora Josi, né? E ela traz para a gente essa sensibilidade. Fez uma turma inteira aprender Libras para ajudar um aluninho do primeiro ano do ensino fundamental. Depois eu conto melhor essa história para vocês, teremos tempo. E agora, finalmente, né? Está na hora de começar a nossa conversa sobre astronomia e cultura. Vamos lá, então, para os nossos slides começar nossa aula. Começar não, continuar, que nossa conversa já começou tem uns minutos, né? Então, segue aqui comigo, ó. Para quem não me conhece, sou a professora Amanda, né? Que o povo me chama de Ramanda mesmo. Tudo bem, porque tem esse H. A disciplina é de ciências, ó, o coraçãozinho subindo aí para as ciências. Amo! E a temática de hoje é a continuação, né, daquela nossa aula sobre astronomia e cultura, né? Hoje, dia 6 de setembro, véspera do feriado da independência do nosso país, e a gente segue conversando sobre astronomia, ou seja, viajando pelo espaço na aula de ciências. Nosso tema da aula, né? Nosso objeto de conhecimento, astronomia e cultura. E o nosso objetivo hoje é compreender a relação da ciência astronomia com os diferentes povos. Quer dizer, professora, que não é igual para todo mundo, não? Hoje a gente pode dizer, né, que essa astronomia, quando ela se fundamenta de fato como uma ciência, existem informações que estão globalizadas, né? Mas o que é massa da aula de hoje é justamente a compreensão dessa astronomia em cada povo, de cada parte do mundo. Então, no mundo inteiro, as pessoas, primeiro, que dependendo da posição que a pessoa, que o povo, a comunidade está no planeta, ela vai ver as constelações de uma forma diferente, né? Em lugares, em pontos diferentes do céu. É massa. Então, não é todo mundo que vê o céu como a gente, não. Por exemplo, eu falei na aula passada de uma constelação muito conhecida nossa, né? Que se chama, a gente chama ela de Três Marias. Olha ali as Três Marias. Aí a gente olha para o céu e vê lá 3 estrelinhas próximas, né? Umas das outras, bem pertinho. Elas têm uma distância assim bem parecida. É uma coisa fofa. Só que essas Três Marias, elas fazem parte do cinturão de Órion, que é uma constelação já conhecida no mundo todo, né? Então, como é diferente, né? Quando olha para o céu, uma determinada cultura de um determinado povo vai ver coisas diferentes, vai dar nomes diferentes. Então, desde a aula passada, nossa aula passada riquíssima aqui de informações, a gente falou sobre a mitologia, né? Para alguns povos antigos, inclusive chineses, né? Que falam lá da lenda, do mito do Pangu, aquele gigante que ficava segurando o céu para não se misturar com a terra, e depois ele deixou quieto, tudo bem, não vai mais se misturar. Esse foi um das histórias que nós contamos na aula passada. A gente falou do povo, deixa eu ver, foi tanta gente. A gente falou dos indianos, né? Que eles têm os mais de 200 deuses, eles são politeístas, né? Mais de 200, imaginem. Tem um deus, uma divindade para cada coisa, né? E existe, né, na cultura deles, esse Deus que criou o universo e tudo que nele existe, né? Então a gente começa, e a gente falou também, voltando aqui rapidinho, falamos também dos nossos povos originários, dos nossos povos indígenas, né? Que tem também altos estudos que hoje apontam o conhecimento, né? Se aproximam do conhecimento desses nossos povos do nosso país
para com as constelações, o céu, a posição dos astros e como isso influencia, né, na vida dessas pessoas, tá certo? Então a gente vem com uma conversa bem grande já das aulas passadas e falando, né, dessas diferentes observações a depender do povo que estava sendo tratado, tá bom? E aí a gente tem sempre o nosso momento, né, da teoria à prática, quando a gente resolve nossos exercícios. O quiz aqui é com Z, né? Exercícios e quiz no decorrer da aula, tá bom? Então vamos seguindo. Olha só, na aula passada eu tinha trazido para vocês essa temática também, né? Pesquise sobre a cosmovisão de algum povo originário do Brasil. Aí eu coloquei o povo tucano, o povo Krenak, Munduruku, Guarani, Guajajaras, o povo Tapindaré, o povo Tupinambá. Gente, vai-se embora. A gente tem uma diversidade muito grande de povos indígenas aqui, né? E aí, eu pedi que vocês escolhessem um deles, né? Para vocês falarem qual vocês acharam mais curioso e trazer suas anotações para esse encontro aqui de hoje. Né? Então, a gente comenta daqui a pouco essa atividade, né? E a gente também, né, viu, Alcimar, eu vou já clicar nesse link, tá bom? A gente também viu esse link mostrando como as comunidades de indígenas e de afrodescendentes podem ajudar a construir uma filosofia brasileira. Por que é que eu trago esse texto para vocês, né? A gente está no 9º ano, né? A gente está compreendendo aqui sobre astronomia. Por que a professora está falando de identidade de brasileiro? Como assim? Né? Percebam que a formação, né, do povo, toda essa gente do nosso país, ela vem da miscigenação. Então, a gente tem antepassados, né, que são europeus, brancos, a gente tem indígenas, a gente tem a população dos africanos que vieram para cá, né, trazidos, escravizados, infelizmente, né? E a gente precisa passar a compreender, meus amores, de uma forma diferente a história do nosso povo. A história do nosso povo do Brasil, geralmente, ela é contada pela história da Europa. Então, tudo que a gente estuda, muita coisa do que está nos livros, a gente vai fazer qualquer histórico de qualquer ciência, a gente vai trazendo pesquisadores, cientistas lá da Europa, né? De outros lugares que não são daqui. Só que a gente tem que entender que aqui, inclusive até as pessoas que foram trazidas escravizadas não eram pessoas ignorantes, né? Quantos negros e negras chegaram aqui que eram reis e rainhas, príncipes e princesas do lugar que vieram, né? Quantos não tinham a sabedoria, eram grandes joalheiros, eram grandes, né, contadores de história, conseguiam trabalhar com a terra de uma forma muito inteligente, conseguiam lidar com várias e várias coisas, né? Transformar cerâmica, arte, tudo isso. Essa cultura existe também, mas a gente só conhece a cultura europeia. A gente só estuda, é o que está no livro, a gente vai falar de Galileu Galilei, a gente vai falar de um francês, de um inglês, falando essa história, né? E na astronomia não é diferente. Então, quando a gente traz essa atividade, é uma tentativa de trazer vocês também para essa conscientização de que no nosso país existe uma diversidade muito grande de pessoas, de pensamentos, e nós também somos descendentes de todos esses povos, né? Apesar da cultura europeia ser extremamente instituída aqui por conta da colonização, mas a gente tem a história dos povos indígenas e a história dos povos negros que ocuparam e existem e resistem até hoje no nosso país, né? Então, para a gente entender quem a gente é enquanto brasileira, brasileiro, a gente precisa também se aproximar dessas leituras, tá bom? Não é uma leitura difícil, é uma leitura interessante, né? E aí posso aproximar já? Eu já vou dar uma clicadinha aqui para mostrar para vocês, né?
o link desse texto, né, com ilustrações lindíssimas. Deixa só. Pode deixar que eu clico daqui. Eu estou querendo desativar a canetinha, minha gente. Pronto, ó. Quando a gente clica, a gente vê um texto muito rico, com bastante ilustrações belíssimas, né? E esse texto está no site do CEDFES, né? Que é o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Espero que vocês conheçam também, né? Então, penso logo resisto, como as cosmovisões de indígenas e afrodescendentes podem ajudar a construir uma filosofia brasileira. Ah, professora, mas quando a gente fala de filosofia, a gente pensa no René Descartes, Sócrates, Aristóteles, mas a filosofia, gente, ela continua super rolando. Quer ver uma filosofia massa? Vai ler a Djamila, a Joyce Bert, né? A Djamila filósofa, Djamila que traz aí várias temáticas interessantes também relacionadas com as nossas questões aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aqui esse texto super interessante, falando, né? Quem é que são os selvagens de verdade? Os que derrubam e queimam as florestas ou os que tratam as árvores e animais da mata como seus iguais? Quem são os primitivos? Os que importam e acreditam na última teoria da moda ou os que observam seu entorno e estudam seu passado? As crises ambientais e sociais da atualidade estão cada vez mais gerando interesse no Brasil para a produção intelectual feita a partir do olhar indígena e negro, como possibilidade de construção de um saber filosófico daqui e como contraponto à visão utilitarista, à lógica individual e à razão cartesiana da vida moderna, né? Como diria o xamã Yanomami Davi Copenaua, o autor de A Queda do Céu. Os brasileiros urbanos, né, os que vivem nas cidades, têm ideias esfumaçadas, porque só ouvem máquinas e motores em suas aldeias. Os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo. Só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem também em Yanomamis. Escreve no livro que mostra a cosmovisão desse povo que habita a fronteira montanhosa entre o Brasil e a Venezuela. Para ele quem? Davi Copenaua, esse xamã, escritor Yanomami, né? Os brancos são o povo da mercadoria e os garimpeiros, os comedores de terra, ambos prisioneiros de suas cadeias produtivas. Copenaua encabeça uma lista de pensadores indígenas que estão analisando o mundo atual, como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara. Esses nomes, né, eles devem até serem mais como é que eu posso dizer? Já devem estar familiares a vocês, porque na aula passada mesmo eu trouxe livros de todos eles para mostrar para vocês, inclusive, no finalzinho desses livros, eu trouxe a forma como cada povo que pertencem, né, essas pessoas, a Ailton, o Daniel Munduruku, a Eliane Potiguara, como que o povo deles acreditam nessa criação do mundo. Então, muito interessante para a gente estudar isso na nossa aula de astronomia e cultura, né? Então, a gente está trazendo a cultura também desses povos que habitam o nosso país desde sempre. Eles não chegaram aqui 500 anos atrás, não. Antes disso, eles já estavam aqui, muito antes, né? Da mesma forma, uma filosofia negra feita na África e na América vem abrindo espaço nas livrarias e universidades. 5 delas no Brasil têm cursos regulares sobre o assunto. Não queremos um gueto discursivo, um puxadinho no edifício da filosofia. É uma disputa pela concepção do fazer filosófico, afirma Eduardo de Oliveira, professor da UFBA e autor dos livros Cosmovisão Africana no Brasil e Filosofia da Ancestralidade, né? Olha só, deixa eu passar aqui mais adiante, porque esse livro, né, esse texto que já era para vocês terem lido, a gente está só comentando aqui, né? A gente vem aqui
para observar como é importante a gente trazer essa temática para vocês também já se acostumarem a não ficarem nessa de aceitar que tudo que é bom vem de fora, que o Brasil não tem nada, ou que o Brasil precisa imitar qualquer coisa de outros países. Aqui dentro tem muita coisa, muita riqueza, e nossa riqueza não foi só a que levaram daqui, não. A riqueza da gente está aqui também, e aqui no coração do nosso povo, né? Então, para que haja uma aproximação maior de vocês com essas leituras, desde o 9º ano, sim, a gente precisa se autoafirmar como brasileira, como brasileiro, né? Compreendendo a diversidade do nosso povo. Então, por isso que está sendo tratado aqui também, porque nossa aula é sobre o que se vê no céu, mas também é sobre a nossa cultura e a cultura do povo que está no nosso país, tá bom? Que existe no nosso país. Tá certo? Então, olha só. Tem aqui muita coisa bacana. Eu espero que vocês tenham a curiosidade, né, de fazer essa leitura, de desaprender algumas coisas, né? Hoje a gente diz muito isso. Ah, que eu aprendi que era assim, mas a gente também pode desaprender, sabia? E a gente está nesse momento. Tem horas que a gente precisa desaprender algumas coisas. Para isso, podem contar comigo também, que eu já desaprendi, foi muito. E assim a gente se faz, né? Professora também, desaprendendo. Então, vamos lá. Voltando mais especificamente para a nossa aula de astronomia, né? E aí a gente vai aprofundando dentro das diversas culturas. A gente tinha trazido também, na aula passada, um vídeo da Tarciana, que ela é astróloga. A astrologia é diferente da astronomia, tá certo? Bem diferente. Então, eu quero que vocês agora, em 3 minutinhos, descrevam para mim qual é essa diferença. Qual a diferença entre a astronomia e a astrologia? 3 minutos na telinha e eu volto já já.
Muito que bem, meus amores. Então, a gente viu que há diferenças entre astronomia e astrologia. A astronomia é essa ciência que estuda os astros, né? Tudo que tem no universo, tá? Tudo que vocês possam imaginar de estudos acerca disso, desde a composição, as órbitas, né, que fazem, as rotas dos cometas, meteoros, enfim. Tudo isso, a observação das constelações, tudo isso faz parte da astronomia. A astrologia já traz estudos, mas que não são considerados estudos científicos. A astrologia, ela é considerada uma pseudociência, né? Porque ela vai trazer a influência dos astros no comportamento das pessoas. E para isso, a gente tem lá que todo mundo já teve contato com esses saberes, que é, por exemplo, qual é teu signo? Então, aqui a gente já sabe que temos arianos, taurinos, escorpianos e escorpianas. A gente tem aqui uma galera, né, que se juntar do meio para o fim, não dá meia hora, pode até estar brigando, porque, segundo a astrologia, é um povo muito treteiro, que gosta muito de uma confusão, principalmente as pessoas arianas que são intérpretes de Libras, né? Então, a gente tem aí... Pausa dramática. Pausa dramática para a Andresa se recuperar. Brincadeiras à parte, né? Isso foi só uma escorpiana brincando. Então, a gente fala isso porque a gente conhece a astrologia. Inclusive, ela faz parte de uma tentativa da gente compreender um pouco mais sobre nós, né? A partir da interferência, da influência dos astros. Ai, meu Mercúrio está retrógrado, vou ficar muito doida esses dias e não sei o quê. Eu mal entendo isso. Eu parei bem aí no qual é teu signo e teu ascendente. Mais do que isso, eu não sei de nada, mas a nossa amiga que esteve aqui na semana passada, a Tarciana, explicou bem direitinho para vocês. E foi massa o vídeo dela, né? Ali é uma baita de uma astróloga, ela compreende tudo isso e explicou a diferença também. Então, vem comigo que a gente vai conversar um pouco sobre esse embate, né? Entre astronomia... Ai, cadê minha caneta? Astronomia e astrologia, né? Entre muitos tapas e poucos beijos, astrônomos e astrólogos ganham a vida com fenômenos do céu. Lembra que eu falei para vocês, gente, a humanidade sempre olhou para o céu. Primeiro a gente compreendendo o que é dia, o que é noite. O tempo é uma coisa que a gente inventou, né? Calendário, dia tal. Hoje, dia 6 de setembro de 2022. Quem inventou isso fomos nós, humanos, porque o tempo para a natureza tem mais relação com a presença ou não da luz do sol, dia, noite. Então, existem períodos, né, na natureza. E não existiam os calendários. Então, os calendários eles passam a existir a partir da observação do céu pela humanidade. Então, esses fenômenos que acontecem, se você parar assim, 1 hora da sua vida, for para um quintal, para um lugar de noite, ficar só olhando o céu, vocês vão ver muita coisa. Vocês vão ver tanta coisa que daqui a pouco vocês viram, passou um aparelho. Sabe o que é um aparelho? No interior do Piauí, geralmente, o povo chama os OVNIs, objetos voadores não identificados de aparelho. Não vou lá não, que lá tem muito aparelho. Vou nada, eu já fiz, foi ver, minha filha, a luz estava lá e ó, não sumiu. Eu não tenho coragem. Minha gente, tiver uma coisa que eu tenho medo, é gafanhoto e aparelho. Não vou não, é 2 coisas que eu não me entro de jeito nenhum. Então, babies, esses fenômenos não são só essas, né, essas aparições, mas eclipses, por exemplo, solares, lunares, vocês imaginam o ribuliço que podia dar na cabeça do povo, sem saber que fenômeno era aquele. Do nada tá aqui a luz do dia, aí aparece uma sombra que cobre o sol. Olha, eu boto fé que isso devia ser um terror em algumas culturas, né? Porque não se compreendia o que era de fato esse fenômeno, até certo ponto, né? Porque depois a observação, a compreensão e a própria ciência, né? A astronomia vai explicando esses fenômenos hoje. Hoje em dia a gente faz festa quando a gente consegue ver um eclipse daqui de onde a gente mora, né?
Que às vezes é visto de um ponto, mas de outros ele não é percebido. Não é verdade? Então, esses fenômenos do céu são sempre, né, acompanharam sempre a humanidade, essa observação. Então, com raízes na Babilônia, Babilônia em chamas. Eita, mas não presta. Na hora que fala esse nome, já me veio um reggae na cabeça. Chamas da destruição. É massa demais. Com raízes na Babilônia, a astronomia e a astrologia também só romperam, né? Elas se intrigaram após a Revolução Científica do século XVII. Aí a confusão era, sou ciência e você não é. Ah, mas eu também sirvo. Ah, mas você não é ciência. Ah, que não sei o quê. Então ficou nessa história toda, mas hoje a gente já compreende um pouco melhor. Tá aí nosso primeiro quiz, minha gente. Vamos lá, esse quiz aqui tá de brincadeira com a gente, né? Cosmologia é a ciência que estuda o quê, meu Brasil? 1 minuto, porque tá demais esse quiz. Valendo! Muito bem, meus amores. Cosmologia é a ciência que estuda o crescimento, o cérebro, carros ou o cosmos. Olha, eu dou um brog em vocês, minha gente, pelo amor de Deus. Só pode ser, professora. É carro, é? É não. Cosmologia, por favor, né, gente? A ciência que estuda o cosmo. O cosmo. Letra D, só pode. Essa daqui só foi para, né, botar a cachola aí para começar a bater o tico no teco, para a gente responder. Vai ter bastante quiz na aula de hoje, tá certo? Tá bom? Vamos seguindo então. Quem é Cosmo, professora? Cosmo ou cosmos é um termo que designa o universo em seu conjunto. Toda a estrutura universal em sua totalidade, desde o microcosmo até o macrocosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas do universo, ordenado desde as estrelas, que são bem grandes, né? Geralmente, o Sol, por exemplo, a estrela, o astro-rei, uma estrela do nosso sistema, né? Do nosso sistema solar. Tem aí nossos planetinhas e o Sol ao centro. Mas nem sempre esse conhecimento foi assim, né? Então, vai desde as estrelas até as partículas subatômicas. Professora, espera bem aí, para tudo. O que é atômica e subatômica, minha gente? Vocês sabem o que é o átomo? Mas espera aí que eu quero saber se vocês conhecem esse personagem aqui. Quem assistiu ou assiste? Isso aí é do tempo que eu era menina. Eu parava tudo de tarde, era para assistir os Cavaleiros do Zodíaco, minha gente. Tá bem aí, ó, o Sansei. O Seiya. Bicho, o Seiya era demais, né? Ele era lá, como era o nome do golpe dele? Era não sei o que, do Pégaso. Gente, era muito bom. Tinha o Seiya, tinha o Cisne, tinha o Shiryu, que era um gato maravilhoso, cabeludão, lindo, era o que eu mais gostava. Que eu achava mais... A gente também assistia, né? Pra achar os personagens gatinhos, lógico. E aí tinha o Shiryu, tinha a Atena, que era a deusa lá, que eles tinham que salvar. Era massa, os Cavaleiros do Zodíaco.
E aí, gente, a gente vem trazendo, né? Porque é muito comum a gente ver nos animes, quem curte anime como eu, por exemplo, vai ver que tem muito, inclusive é muito bonito, né? As lendas, né, do Japão, tem um estúdio muito massa que faz animes incríveis, que é o Estúdio Ghibli, e ele traz lendas maravilhosas dentro das histórias desses animes, né? Então, às vezes a gente vê os conceitos que a gente vê aqui nas ciências lá no anime, ó, para a gente aprender logo em todo canto. A gente não aprende só na sala de aula, né? A gente também conversa e vê que em alguns desenhos animados, né, ou animes, como a gente costuma chamar, a gente vê bastante coisa. Então, vamos voltar aqui só para a gente ver o que é o átomo. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Só o que é matéria mesmo, que eu esqueci, é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Quando eu falo de cosmo, eu trago a compreensão da matéria no seu menor tamanho, que são o que a gente conhece como partículas subatômicas. Porque o átomo, ele é composto de elétrons, basicamente, né? Prótons, nêutrons, são as partículas subatômicas que constituem o átomo. E o que é o átomo mesmo? É a menor unidade da matéria. Para eu considerar que existe matéria, eu preciso ter um único átomo, pelo menos. Um único átomo já configura, já é considerado matéria, tá certo, pessoal? Ok? Então, a gente compreende esse átomo e vê que desde as partículas subatômicas que existem no universo, né? Os elétrons, os prótons, os nêutrons, e tem várias outras partículas que já foram descobertas, né? Pouco tempo atrás, que também fazem parte disso, mas isso é assunto para mais adiante, tá bom? Mas para vocês entenderem que desde o átomo e suas partículas, né, até uma estrela, tudo isso é o que a gente considera cosmo. E não é só a matéria, não. Também toda a energia, por exemplo. Também todo o espaço, né? Que cada matéria, que cada elemento desse ocupa. Se a gente for, por exemplo, relembrar aquela nossa aula sobre sistema solar, a gente tem lá o Sol e as distâncias entre determinados planetas com o Sol. Tem Mercúrio, que é o planeta mais próximo, depois tem Vênus, depois vem o nosso planeta. E a distância do nosso planeta para o Sol é o que permite que a gente tenha a vida como a gente conhece, porque deixa o planeta assim quentinho, aconchegante, gostosinho, para a gente poder existir. Tá certo? Então, a gente observa que o espaço, as distâncias, os lugares que cada elemento ocupa, também faz parte desse cosmos. Toda a energia que é necessária para deixar tudo acontecendo de uma forma, né, interessante e funcional, também faz parte do cosmos. Que energia é essa? A gente pode falar até da gravidade, né? Que é essa energia que puxa tudo para baixo. Se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair aqui na mesa, né, na nossa bancada, né? Na aula passada, inclusive, eu acho que foi nessa turma que eu ia caindo. Então, foi também a gravidade, ok? Então, matéria, energia, espaço, o tempo também faz parte do cosmos. É interessante, né? Tudo que faz parte do universo. Toda essa estrutura universal é o que a gente chama de cosmo, tá certo? E o que é que vai ser esse universo, professora? O universo é tudo o que existe fisicamente. A soma do espaço e do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. Então, isso é o universo. É a soma de tudo que é físico, que existe dentro do cosmos, né?
E tem gente que diz assim, meu Deus, o universo é tão grande que ele é infinito. Olha, já existem teorias que dizem que o universo não é infinito, não. Ele é muito, muito, muito inexplicavelmente gigantesco, mas dizem que ele é finito. Alguns teóricos, né, da física. Mas a gente estuda isso também mais adiante, né? A física quântica, ela veio trazer muitas respostas que antes a gente não tinha acerca da compreensão do universo, tá certo, meus amores? Vamos adiante. Eu queria falar para vocês do Alma Gesto. Alma Gesto foi um livro escrito no século II. A gente está no século XXI. E ele foi escrito por Cláudio Ptolomeu. Nesse livro, né, nessa obra, eles traziam que o nosso sistema ele era geocêntrico. Ele tinha muitas anotações que reuniam, né, alguns conhecimentos de matemática. Ele é que é um dos primórdios da astronomia, tá certo? Então, Alma Gesto, essa obra, né, ela é uma obra histórica, que é aqui onde surge, né, essa observação. A partir dessa obra vai ser embasada a astronomia em diferentes partes do planeta. Ele é uma obra grega, tá bom? E ainda no Alma Gesto traz aqui que essas observações acerca do nosso sistema ainda traziam ele como geocêntrico. Alguém pode me dizer o que é um sistema geocêntrico? Geo se refere a quem? A Terra. O nosso planeta no centro do sistema solar. Ok? Hoje a gente sabe que não, é heliocêntrico. Heliocêntrico quer dizer que é o Sol quem está no centro, né? Esse Sol estando no centro do nosso sistema, ao redor dele orbitam vários planetas. Mercúrio mais pertinho, Vênus, Terra, Marte, olha aí a órbita aumentando. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Meu Deus, está parecendo que a gente está dançando alguma coisa daquele toque-toque, daquela rede social que a gente faz muitas dancinhas. Adorei. Então, a gente observa que, por mais que existissem, né, essas observações e que foram muito importantes, muito do que tem nessa obra que embasou o surgimento dessa ciência, a astronomia, em várias culturas, tá certo? Beleza, Brasil? Então vamos seguindo para a gente conhecer aqui o nosso terceiro quiz de hoje. Eu vou dizer aqui que eu vou deixar só um minuto de novo, porque, por favor, né? Facílimo! É uma brincadeira, na verdade, os nossos quizzes. Então, valendo um minuto na tela.
Volta. Ok, sou do signo de Virgem. Isso significa que, gente, olha, eu vou ficar rico por causa disso. Ou eu vou ficar pobre. Ou é porque eu gosto de motos. Não, de acordo com a astrologia, né? Isso aqui tem a ver com astrologia. Isso aqui não é astronomia. Esse signo de Virgem significa que eu nasci entre 23 de agosto e 22 de setembro. Então, a gente está no mês, inclusive, dos virginianos, né? Setembro até dia 22, todo mundo que faz aniversário entre 23 de agosto e 22 de setembro é virginiano. E aí, o que é que a gente sabe sobre os virginianos e virginianas? Que são pessoas ultra organizadas, adoram limpar a casa. Aproveitem, mamães, se seus filhos e filhas forem virginianos ou virginianas, aproveitem seus dotes, né? E eles adoram organização. É uma coisa que eu aprendi, porque eu tenho 2 virginianos na minha família, minha mãe e meu irmão. Gente do céu, eu sou uma pessoa um pouco bagunceirinha, sabe? Então, de vez em quando, né, dava uns eita, eita laiá. Então, de acordo com a astrologia, ela vai fazer essas associações entre a data e a hora do nascimento. Né? E essa data e hora do nascimento, elas vão dizer algo sobre a sua personalidade. Então, a gente consegue ver na astrologia uma coisa que é muito comum, por exemplo, são os mapas. Bora fazer um mapa astral para a gente brincar um pouco? Bora! Daqui a pouquinho, a gente vai fazer um mapa astral do Elcimar. A gente vai fazer o dele ou então o da Fátima. Veja aí no pau ímpar de quem é que a gente vai fazer. Então, eu vou já abrir um site, que é o Personari, que dá para fazer um mapinha gratuito. Ele não vai trazer todas as informações, não, mas abre aí para a gente. A Andresa vai abrir. A Andresa adora uma astrologia e ela vai abrir para a gente o Personari para a gente fazer um mapa astral maravilhoso. Tá certo, pessoal? Então, enquanto a Andresa abre ali para a gente vai seguindo. Olha só. A gente está vendo aqui a regência. Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem isso e a gente faz o mapa daqui a pouco. 3 minutos na tela, valendo!
Muito bem, meus amores, deixei um tempinho aqui para a gente fazer esse exercício, não foi? Então, vamos fazer a correção dele. Olha só. Uma grande aplicação da cosmologia para a maior parte dos povos e da qual a astronomia também faz proveito é utilizá-la como uma forma de quê, hein? Letra A. Conhecer o temperamento das pessoas. B. Prever fatos futuros. C. Localização no tempo. Ou D. Conhecer momentos de alteração no núcleo da Terra. Será se a gente conhece a aplicação, né, dessa cosmologia? Vamos lá. A gente precisa observar que, voltando aqui rapidinho, pronto. Quando a gente fala de cosmologia, a gente vê, por exemplo, que prever temperamento e fatos futuros, isso aqui tem mais a ver com astrologia, que a gente vai já brincar com ela na nossa próxima aula, daqui a pouquinho, né? A gente vê, por exemplo, conhecer momentos de alteração no núcleo da Terra. Poxa, professor, isso aí não é o estudo de um planeta? É, mas quando a gente estuda a Terra de uma forma isolada, o interior desse planeta, essa é uma observação de uma outra, né, perspectiva da cosmologia. Tá bom? Então, a gente não se localiza no tempo a partir da cosmologia, mas a gente observa que o planeta, né, como a gente disse, desde as partículas subatômicas até as estrelas, são objetos de conhecimento da cosmologia, né, do cosmo. Tudo isso faz parte do cosmo. Então, quando a gente fala do planeta Terra, mesmo que de forma isolada, a gente aplica esses conhecimentos, esses saberes da cosmologia, tá certo, pessoal? Então, com essa atividade aqui, a gente finaliza esse primeiro momento. A gente vai recapitular aqui o que a gente já viu agora. A gente começou nossa aula falando, né, sobre filosofia indígena, africana, né, afrodescendente. A gente vem trazendo essa aula de astronomia e cultura justamente para trazer também os olhares, os saberes dos nossos povos, né, das pessoas do nosso Brasil, que também são pessoas, né, que têm saberes importantíssimos e que a própria ciência estuda esses saberes e que, inclusive, muito do que é de remédio, de tecnologia, de construção, é observado a partir das tecnologias dos nossos povos originários. E, a partir disso, a gente começa a rever aí o que é essa astronomia, a astrologia, né? Então, estamos preparando aqui um momentinho para fazer um mapa astral na próxima aula. Por quê? Porque a astrologia também faz parte das nossas culturas, né? Então, a gente vai já se divertir vendo o mapinha astral do nosso querido intérprete, que está aí, ó, sinalizando para vocês, o Ismael, na nossa próxima aula. Pega uma aguinha, te hidrata, respira fundo e volta já já, porque a gente continua daqui a pouquinho a nossa aula de ciências. Não perde não e até mais.